A partir de agora, você está no Brasil em Questão com os principais fatos das notícias que interferem na vida do cidadão brasileiro. E hoje recebemos com muita honra o jornalista Hélio Dolly, que é atual presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Nosso jornalista trabalhou como repórter, editor-chefe de redação em veículos como Correio Brasiliense, o Estado de São Paulo, Jornal de Brasília, Opinião, Folha de São Paulo, Rede Globo, Veja, Isto É, Brasil Extra, Zero Hora, Jornal do Brasil. E durante 28 anos foi professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E atuou ainda como chefe da assessoria de imprensa do governo do Distrito Federal. E olha, é autor de livros Assim é a Velha Política, né? E O Feitiço de Tobago. Mário Covas, tudo bom? Tudo bem, Walter. Tudo bem, amigos que nos acompanham aqui semanalmente nos nossos programas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desta conversa. A gente chama de bate-papo um pouco para conhecer, dar oportunidade às pessoas falarem um pouco das suas atividades, os seus planos e mostrar para a população de modo geral como é que funciona aquilo que supostamente ou muitas vezes se diz que são as atribuições deles, né? Como se eles não fizessem parte de nós, né? Então é um pouco isso. Muito obrigado, boa tarde, enfim. E a palavra é sua neste momento para a sua palavra inicial. Aliás, devo dizer que a gente inadvertidamente ia chamá-lo de cientista político, coisa que ele não é. Verdade. Não é? Mas uma coisa que ele que você não falou, o ganhador do prêmio. Do prêmio ESOG, que eu estou falando. Não é para qualquer jornalista aqui da. Né? Você então, sabe... se a gente omitir uma coisa, agora a gente tem que falar da outra, tá certo? Dolly, fale que você é jornalista, use o programa como se fosse seu. Vamos lá. Bom, obrigado, Walter, obrigado, Mário Covas. É um prazer estar aqui com vocês, com os que estão nos assistindo. Realmente eu sou jornalista, fui professor da Universidade de Brasília e alguns até me atribuem esse título de cientista político. Na verdade, esse é fake. Mas olha, eu acho o seguinte, quem tem uma atividade em qualquer setor, mas muito voltado para a área pública, acaba aprendendo um pouco como que funcionam as coisas. É muito normal, muito comum as pessoas passarem a fazer análise de cenários e tudo. Eu acho que é por aí mesmo. O analista, ele não precisa ter uma formação acadêmica, ele tem que ter vivência, muitas vezes, para entender o cenário, é ou não é? Dolly, deixa eu te isso mesmo. Acho que essa história de política, em função de análises políticas que você faz, participa de programas, fazendo análise política, análise de cenário, e também profissionalmente. Eu trabalhei muito nessa área de cenários, de análise política, e faz essa confusão. Mas estou aqui à disposição de vocês, falar da EBC, que eu estou presidindo aqui há 1 mês e poucos dias, né? Então estou ainda aqui aprendendo muito aqui na EBC. Mas não tenha dúvida que você já, nesse momento, já sabe muito mais do que a gente, né, Walter? E os nossos espectadores. Então, fique tranquilo. Vamos lá, Walter. Deixa eu fazer aqui um agradecimento, presidente, só para essa equipe. Posso falar o nome das pessoas que me ajudaram a chegar até a nossa entrevista? Eu posso falar para agradecer esse pessoal seu? Olha, a Janete, que é a sua assistente, a Coelho, a Luísa Seixas, que foi sempre da assessoria de imprensa, a Vanessa Bastos, que é a gerente da rede, né? o Gilvani, que é o gerente executivo de TI, e o Van Carlos, essas pessoas que fizeram chegar a ter entrevista aí contigo. Van Carlos, inclusive, é gerente executivo de planejamento. Mas sabe que eu tenho uma dúvida? Acho que é uma dúvida de todo brasileiro aqui. Qual que é a importância, o papel da EBC, né,
para o país, né? Como é que deve o sistema público de comunicação funcionar? Como é que você entende isso, Dolly? Olha, Walter, há uma certa, vamos dizer assim, um certo desconhecimento, por um lado, uma certa incompreensão aqui no Brasil sobre o que seja um sistema público de comunicação. Isso aí, na verdade, ganhou mais força com a Constituição de 88, em que se estabeleceu na Constituição que nós temos uma convivência na comunicação do sistema privado, do sistema estatal e do sistema público. E fica sempre no ar, mas o que é exatamente esse sistema público, né? Muita gente ainda desconhece, muita gente tem conceitos diferenciados a respeito disso. Eu diria o seguinte: o sistema público é um sistema de comunicação, um sistema de informação independente, um sistema isento, independente, que não é vinculado a nenhuma empresa privada e que não é dependente do Estado, do governo. Então, aqui no Brasil, esse conceito demorou a se implantar. Ele começou a se implantar principalmente nos países com economia mais desenvolvida, os países europeus principalmente, mas depois daquele pós-guerra em que os países europeus implantaram seus sistemas públicos de televisão, e na época existiu apenas eles, não existiam sistemas privados, a gente viu também esse sistema se estender ao Canadá, ao Japão e até aos Estados Unidos, que tem uma rede de televisão pública e tem uma rede de rádio pública. Mas no Brasil veio meio atrasado. Assim, a Argentina até se antecipou a nós. A Argentina tem uma TV pública poderosa, forte, tem uma rede de rádios públicas também. O Brasil entrou um pouco atrasado nisso. Então, nós temos ainda hoje algumas dificuldades para não só implantar o sistema público, que, na verdade, houve um processo de implantação não concluído ainda, né, interrompido a partir de 2016 e que nós estamos tentando retomar agora, e é preciso ficar mais claro o que isso significa. Mário? Eu tenho uma curiosidade. O que eu tenho notado é que, ao longo do tempo, os meios de comunicação, em virtude, muito provavelmente, da internet, da rapidez que as informações, as notícias chegam para a gente, os meios de comunicação, de modo geral, ficaram muito mais opinativos do que informativos, né? Então, muitas vezes, matérias assinadas por pessoas, etc., e o veículo, muitas vezes, se isenta até da opinião, que é a opinião de quem está escrevendo, de quem está falando, e muito menos do veículo. Bem, acho complicado você imaginar uma empresa pública ou um sistema público de comunicação que seja opinativo, porque a isenção aí, nesse caso, você vai ser muito mais, vamos dizer, informativo do que opinativo. Porque opinativo, se você falar bem do governo, você está sendo uma coisa em chapa branca. Se você falar mal, você está sendo insubordinado, sei lá, né? Enfim, não está entendendo o seu papel, né? Então, ele acaba suprindo um espaço muito mais de informação do que propriamente de opinião. Posso estar enganado, e por isso o questionamento. Mas, por outro lado, eu penso o seguinte, quer dizer, a gente nota que as televisões, de modo geral, elas têm procurado reduzir um pouco a sua turma, seu equipamento, os seus custos. Então, quem sai para a rua para fazer as coberturas, etc., vai se diminuindo as equipes. Ou seja, o governo acaba ficando muito carente de passar a informação para a população daquilo que, de fato, vem acontecendo. Isso eu estou me referindo, não é só o governo federal, especialmente o governo do estado e o governo municipal, então esse fica escondido. Então, como é que sai desse imbróglio? Como é que consegue ter uma linha de independência, mas não ser crítica e não ser chapa branca?
Bom, Mário, primeiro eu quero te falar assim, o seu áudio falhou em alguns momentos, para mim, mas de qualquer maneira eu entendi, deu para pegar a percepção geral de sua questão. Olha, isso tudo é realmente uma questão muito complicada e que nós vamos ter que ir resolvendo na prática e progressivamente. E você tem razão quando você coloca a questão informação, opinião, né? Como é que você faz um jornalismo para uma emissora pública, né? Quer dizer, você tem que relatar fatos, você tem que mostrar fatos. E como é que você analisa? Você deixa de fazer análise? Você deixa de expressar opinião? Eu acho que não. Então, eu acho assim, é importante que as análises sejam bem fundamentadas, é isso que a gente está procurando desenvolver aqui como projeto, que as análises sejam bem fundamentadas e que as opiniões sejam diversificadas. As opiniões não caminham todas no mesmo sentido. Certo. Que é um problema que aqui entre nós vemos na TV privada hoje. Uhum. Quando você vê uma discussão hoje nas emissoras privadas sobre, por exemplo, a autonomia do Banco Central, você tem praticamente um pensamento único ali entre os analistas. Raramente há um analista com um pensamento divergente da maioria. Às vezes até tem se convida um entrevistado para manifestar uma opinião diferente, mas quando o entrevistado sai do ar, começa o bombardeio em cima dele. Então, a gente tem que encontrar aí realmente um caminho, um equilíbrio. Como eu falei anteriormente, eu acho que a comunicação pública ela começou a ser construída aqui no Brasil. Ela não avançou muito, houve uma interrupção desse conceito a partir de 2016 e agora nós estamos tentando retomar. E nessa retomada, toda essa discussão que você está propondo é muito importante, porque eu acho que não há uma clareza absoluta em ninguém a respeito disso. Então nós vamos ter que tatear um pouco, nós vamos apanhar um pouco, nós vamos errar, vamos acertar e vamos errar. Porque realmente tem questões muito complexas. Quando, por exemplo, o presidente Lula fala em BBC, ora, a gente sabe que cada vez que o governo do Reino Unido tenta interferir na BBC, você cria uma crise política lá. Né? Por quê? Porque a BBC está totalmente infensa à interferência governamental. Será que a gente consegue isso aqui? Como é que a gente vai desenvolver isso? E depois tem que ser pensado não como um projeto de governo, mas como um projeto de Estado. Quer dizer, sim, não adianta a gente criar um modelo no governo que, mudando o governo, é natural, sim, que mude os governos, seja totalmente subvertido, seja totalmente alterado. Né? A gente precisa discutir seriamente um modelo de comunicação pública que seja de Estado. Como é que a gente pode fazer isso? É muito debate mesmo que é preciso ser feito e é o que a gente está tentando sistematizar aqui agora, nesse pouco tempo que nós temos aqui na EBC. É um desafio enorme, entre tantos outros, esse é um desafio enorme, encontrar o verdadeiro caminho da comunicação pública e, pior do que encontrar o caminho da comunicação pública, é encontrar o caminho do jornalismo na comunicação pública, que envolve todas essas questões que você colocou, Mário. Perfeitamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Está me escutando bem? Tá me escutando bem? Deixa eu te fazer uma pergunta como jornalista, e eu vou ser assim muito pontual, tá? Para nós, né? Se vê que uma TV privada, ela, quando vai passar uma notícia do público, ela vem cheio de críticas, não é verdade? Quer dizer, falta isso, falta aquilo, o hospital tal está em falta, enfim, principalmente hoje em dia, né? E nenhuma linha de jornalismo reflete o que talvez as ações do governo que estão sendo feitas, com objetividade para está sendo feito política pública a favor disso ou a favor daquilo. Se vê, sim, um massacre cada vez que tem um questionamento dentro de um secretário ou de uma ação do governo. Você que, pelo seu histórico, você quis sempre modernizar a questão da TV Brasil. Como é que você enxerga esses dois lados? Eu estou meio que repetindo a pergunta, mas é assim, tem ações públicas que são boas e elas nunca são divulgadas, né? Não há espaço
para políticos fazer ou para a gestão fazer. Como é que você vai trilhar esse caminho aí interno? Olha, Walter, falhou também um pouco no final, viu, a sua pergunta. A gente está com algum problema de internet, talvez seja aqui. Não deveria ser, né? Mas talvez seja aqui. Olha, eu acho que nós vamos ter que encontrar esse caminho na prática, viu? Assim, encontrar uma maneira de abordar os temas de um modo isento, vamos dizer assim. A gente mostra a realidade dentro do que se comporta uma visão de realidade, a gente mostra a realidade, procura mostrar as causas disso, o que está causando aquilo, e, de preferência, que apontem uma solução. Né? Uhum. Eu acho que essa é uma linha básica. Agora você vai falar, bom, mas essa linha é muito óbvia. É óbvia. Né? Mas será que a gente consegue fazer? Porque muitas vezes a gente não vê isso. Nos próprios canais privados, a gente não vê isso. E nos canais públicos, há muitas vezes dificuldade mesmo por causa dessa relação com o governo. E vamos ser claros, a EBC é uma empresa que tem um único acionista, e esse acionista é a União Federal, ou seja, é o governo federal. A EBC é uma empresa dependente, isso significa que ela vive do orçamento do Estado. Ela pode ter e tem outras fontes de renda, mas a sua renda básica é o orçamento do Estado. Então, é natural que as pessoas cheguem e falem assim, mas peraí, como é que vocês vão fazer uma comunicação independente, um jornalismo isento, independente, sendo propriedade do governo federal, porque, em última instância, a União Federal é o governo federal, sendo propriedade do governo federal, sendo sustentado pelo governo federal, sendo uma empresa vinculada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Como é que vocês vão fazer isso? Aí eu posso colocar a questão seguinte, como é que uma emissora privada, que tem seus proprietários, esses proprietários têm seus interesses legítimos, econômicos, muitas vezes eles não são proprietários apenas daquela emissora de televisão, ele tem outros negócios, tem negócios rurais, tem bancos, tem empresas, tem corretoras, etc., etc. Naturalmente, isso faz com que eles tenham interesses explícitos, né? E como é que se garante também a independência, a isenção num veículo cujo proprietário, que é aquele que de alguma maneira garante o funcionamento daquele canal, tem seus interesses políticos, econômicos, ideológicos também. Então, é um problema que a gente tem e que não é de fácil resolução. Né? E isso aí é que é o grande desafio que a gente tem realmente, é um grande desafio. Nós estamos discutindo muito sobre isso e procurando ouvir alguns segmentos da sociedade também em relação a isso, não exclusivamente, mas principalmente segmentos acadêmicos, né? Que tem estudado essa questão da comunicação pública há muito tempo, que tem informação de como é que funciona em outros países, como é que se financia em outros países, como é que se dá essa relação com o governo, como é que a notícia governamental cabe na comunicação pública. Há uma série de questões que nós estamos tentando realmente entender melhor e aprofundar, para que, no momento, nós fizemos até agora pequenas mudanças pontualíssimas em relação à programação, em relação a algumas coisas exteriores à EBC. Mas nós pretendemos fazer mudanças fortes, mudanças grandes. Então, para fazer essas mudanças, primeiro nós precisamos de tempo, porque elas não podem ser na base do eu acho, você acha, nós achamos. Tem que ser com base em estudos, pesquisas, levantamentos, estudos de audiência, todo tipo, né, de fundamentação, evidências que nos possam fornecer elementos para fazer essas mudanças de programação, de criação de um canal governamental, que está nos nossos planos, ter o canal 2 dedicado exclusivamente à difusão de informações de governo. Isso leva um tempo, mas nós não podemos também ficar esperando todo o tempo. Então, nós já estamos fazendo algumas mudanças pontuais e necessárias, mas, ao longo desse período, nós vamos realmente mudar muita coisa aqui na EBC.
Mário? Bom, já estão sendo ouvidos setores, etc., então eu vou dar meu pitaco aqui, tá certo? Que é o seguinte, acho que a emissora ela tem que ser uma emissora pública do Estado e não do governo. Esse conceito parece a mesma coisa, mas não é. Como você disse, você vai noticiar um fato e a análise que pode ser feita, ela pode ser feita por gente da situação como gente da oposição, com visões diferentes. Na hora que você abre esse canal, eu acho que você sustenta como credibilidade, minha opinião, como credibilidade para que perdure isso em qualquer que seja o governo. Porque aí a análise vai estar mais... Você está participando do debate nacional. É mais ou menos, assim, comparando com as TVs que estão hoje no parlamento, que muitas vezes elas promovem um debate entre situação e oposição permanentemente. É o jeito dela poder sobreviver. Ela não só está divulgando o trabalho parlamentar, mas também está proporcionando que o debate aconteça, né? Não sei se isso é possível, mas, enfim, fica aí a minha sugestão. Eu não aguento, viu? Me desculpe, presidente, eu não aguento não dar o meu pitaco. Vai, Walter, segue aí, porque senão... Olha, eu quero usar um pouco do professor. O professor. Dolly, como é que você tem visto a informação via internet? Essa difusão de informação que atropela nós, jornalistas, essa coisa pela internet, se é verdade, não é? Qual a tua análise disso? Olha, Mário, eu concordo com você. Eu até falei, olha, nós queremos criar uma coisa que seja de Estado, que não seja de governo. E eu concordo com você. Vamos dizer, a comunicação pública, as emissoras públicas, a agência pública, ela tem que ter uma concepção de Estado, não é desse governo ou daquele governo. Assim, tem que permanecer de um governo para outro. Quando muda o governo, não tem, vira tudo, começa tudo de novo. Não, tem que ter uma estabilidade de conceito, de programação, essa coisa toda. Eu concordo plenamente com você. Agora, a teoria na prática é outra, infelizmente, para nós, porque aí quando você... eu participei da transição, participei do GT de transição da comunicação social. E lá surgiam diversas discussões, diversas hipóteses. Chegou a surgir a hipótese de que a separação deveria ser total, radical, ou seja, vamos dizer, a empresa ou a fundação, a entidade responsável pela comunicação pública não deveria estar vinculada a nenhum órgão do governo. Deveria ter plena autonomia e não estar vinculado ao órgão do governo. Infelizmente, a legislação brasileira não permite isso. A legislação brasileira obriga que uma empresa pública esteja vinculada a um órgão da administração federal. Então, a EBC já esteve vinculada ao Ministério das Comunicações, agora está a Secretaria de Comunicação, a SECOM. Não existe essa fórmula, essa outra fórmula. Como é que nós poderíamos criar uma maneira de se dirigir uma empresa pública sem a vinculação com o governo? Tudo isso são questões que eu acho fundamentais. Eu acho que tem que ser debatido. Não é a realidade hoje, mas quem sabe possa vir a ser a realidade depois, amanhã, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. Porque eu acho que você tem toda a razão nisso. Eu acho que uma coisa é Estado, outra coisa é governo. E a gente tem que saber separar essas duas situações.